Do Luiz Fabiano, no intervalo da partida, quando ele saiu bastante irritado, chateado com as declarações do presidente na semana passada. Bom, isso já está sendo tratado internamente, né? Eu não sei o conteúdo da entrevista que o Luiz deu para vocês, mas o certo é que ele veio para o jogo hoje, jogou, vai jogar no domingo, né? É um jogador que eu, como treinador, quero, né? A permanência dele no São Paulo. Já botei isso para o jogador e para a diretoria também. E aí, enquanto ele estiver conosco em treinamento, né, ele vai para os jogos. Então, no domingo, com certeza estará dentro de campo diante da Ponte Preta. Foi bom para você analisar, para o São Paulo se preparar para o Campeonato Brasileiro? Foi ótimo, porque a gente ficou um tempo parado em treinamento, a gente está recuperando alguns atletas, né, e colocamos em campo hoje. Temos a expectativa de no domingo da utilização do Oswaldo. Eu acho que além também de começar a armar a equipe para o jogo contra a Ponte Preta, foi um jogo ideal para a gente lançar jogadores que a gente contratou e jogadores que a gente trouxe das categorias de base. Então foi um jogo que a gente deu a oportunidade e chamou muita atenção, principalmente no segundo tempo. Os jogadores entraram com muita desenvoltura, com personalidade, mostrando o caminho que a gente está certo aí na escolha desses atletas, que eu acho que vai nos ajudar muito aí na sequência da temporada. Ney Franco, com a chegada até um pouco triste, desanimado ali no intervalo e dando a entender mesmo que pode deixar o São Paulo. O quanto, se isso acontecesse, ele deixar mesmo o São Paulo, atrapalharia seus planos para o Campeonato Brasileiro? A gente está falando de um atleta que tem um potencial enorme, principalmente em termos de finalização. O exemplo, o gol que ele fez aqui hoje, né? E hoje acho que qualquer equipe brasileira, né, para disputar um campeonato brasileiro, tem que ter um atleta com esse perfil. A gente tem esse atleta no nosso elenco. Espero que se resolva isso, né? Particularmente comigo, o atleta, todos os momentos, a gente não teve nenhum problema em termos de treinamento. Quem acompanhou os nossos treinamentos aí durante a semana viu que trabalhou forte. Hoje veio para o jogo, na conversa com os atletas, na parte tática, na parte técnica, sempre atento, tentando fazer aquilo que a gente pediu dentro do campo, né? Esperando que se resolva isso o mais rápido possível, né, para que a gente possa ter uma boa estreia, não só o Luiz Fabiano, mas toda a equipe no jogo diante da Ponte Preta. Ney, durante a semana você chegou a até ser perguntado lá no CT de Cotia sobre se esse seria o elenco ideal para o brasileiro, e você disse que esperava alguma coisa. O Juvenal disse hoje que pode até trazer mais um ou dois reforços, mas mais para frente, não agora, que esse é o elenco que começa. Te satisfaz começar com esse elenco brasileiro? Eu acho assim, até porque a gente tem cinco rodadas e tem uma parada, e os jogadores, né, que porventura que vierem para o São Paulo, parece que a negociação são com jogadores que estão fora do país, né? Então tem a famosa janela que tem que ser respeitada, né? Nós temos um elenco para iniciar o campeonato, para essa competição. Nós temos agora a recuperação do Oswaldo, que é um jogador que faz falta, já está trabalhando com a bola. Vamos avaliá-lo. Agora voltou também o Aloísio, que estava contundido, né? Então em alguns momentos eu tenho tido algumas queixas em relação principalmente à parte ofensiva, mas com a volta do Oswaldo, a contratação, que eu acho que uma boa contratação do Silvinho, né, mostrou isso no jogo aqui de hoje e nos treinamentos. É um jogador que vai me dar uma opção para jogar dos lados do campo. Eu acho que os garotos que a gente subiu, o Lucas, né, Evangelista, o próprio Regis também, já começa também a resolver alguns problemas que a gente tinha, né? Então eu acho que a gente tem aí um elenco para iniciar o Campeonato Brasileiro, em condições de levar essa equipe pontuando até essa parada da sua confederação. O time que começou hoje, você confirma? Não é a equipe. Esse jogo ele foi uma observação. Nós temos a expectativa de utilização do Oswaldo, né? O Oswaldo voltando, a tendência é a gente utilizar o Oswaldo, Luiz Fabiano e Silvinho, mas eu não quero ficar adiantando, né? Isso logicamente que mexe com a estrutura toda da equipe. Então eu acho que o que foi válido hoje, uma alternativa, uma forma de jogar no primeiro tempo, mas a gente fica muito na dependência do Oswaldo para a gente armar a equipe para a próxima partida nossa. Falando exatamente isso que você acabou de comentar, com Ganso e Jadson no meio, a chegada do Rony, próprio Silvinho, do Lucas, você pensa em voltar a testar a equipe para o 4-3-3 ou para o 4-2-3-1? O segundo tempo a gente jogou num 4-2-3-1, no primeiro tempo a gente jogou num 4-4-2. A equipe em alguns momentos agora está começando a ter jogadores com esse perfil para jogar num 4-2-3-1 ou até num 4-3-3, porque o Silvinho está correspondendo, né, uma contratação que está correspondendo. Com a volta do Oswaldo, vejo muito potencial no Lucas Evangelista. Está muito cedo ainda para a gente ficar, né,
jogando essa responsabilidade em cima dessa garotada, tá subindo, mas eu acho que com a contratação do Silvinho, com o Lucas, com o próprio Rony, né, e o próprio Regis também, que agradou, a gente começa a ter alternativa para jogar dessa forma com a equipe mais ofensiva. Como é que você viu o Rony, autor do gol de hoje, e como você projeta a participação dele no time do Campeonato Brasileiro? É um jogador que finaliza bem, é um jogador que veio contratado no Mogi em cima do seu desempenho no Campeonato Paulista, né, assim como o Caramelo, e é um jogador que a gente contratou nessa aposta, né, de ser um jogador que já possa chegar no São Paulo, vestir a camisa, lutar por posição, e a estreia dele hoje foi muito legal, né? Além de estrear, jogar bem, fez um gol muito bonito. Ney, você não costuma falar muito de jogadores, mas essa pergunta é de um jogador que trabalhou com você no Curitiba. O volante Williams Farias é um cara que te agrada, ali até para suprir a ausência do Fabrício, e não sei se o Denilson fica, é um cara que você indicaria ou indicou para o São Paulo, e queria que você falasse também sobre o Rogério Ceni, se você conta com ele para domingo ou não. Não, em relação ao Denilson, é outro jogador que eu, como treinador, não abro mão dele. Né? Logicamente que é um jogador que eu tenho conversado muito, né? A gente não vai achar no mercado brasileiro um jogador com talento do Denilson. Né, para mim é um dos melhores volantes do futebol brasileiro, então é um pedido meu. Tive uma reunião com o Adalberto, que é um jogador que eu acho que o clube, né, para atender o seu treinador, tem que fazer de tudo para ele permanecer conosco. Né? O William me agrada até porque foi um jogador que eu lancei no Curitiba quando trabalhei lá, né, mas é uma posição que a gente também se vida em cima, inclusive até pelo que o Alan mostrou hoje. Então, eu acho que a gente, quando eu falei que a gente ia fazer um mergulho nas categorias de base, a gente já está vendo um reflexo disso. O Alan já é uma boa opção que a gente tem com o volante ali, como a gente já falou anteriormente do Evangelista, né, e do Regis, e também o zagueiro que entrou, né, o Diego, que entrou muito bem. Né? Temos mais 3 jogadores de base na seleção sub-20, né, que é o Lucas Faria, né, o próprio João Schmidt e o Ademilson. Né? Então, eu acho que a equipe está se incorporando para o segundo semestre e eu acho que o São Paulo vai ter a grande oportunidade também de a gente começar a lançar mais jogadores oriundos de Cotia. E o Rogério? O Rogério está em tratamento intensivo.